InstaLivros apresenta Você e seu dinheiro. Métodos simples para não fazer tolices. Carl Richards. O livro de Carl Richards proporciona uma estrutura básica para que você comece a tomar decisões melhores a respeito de dinheiro e reflita sobre as decisões passadas, a fim de identificar aqueles pontos onde você pode mudar seu comportamento. Todos cometemos erros, mas chegou a hora de você se dispor a rever e identificar as falhas comportamentais, pessoais e fazer um plano para evitá-las. O objetivo não é tomar a decisão financeira perfeita em todas as ocasiões, mas sim fazer a melhor possível para seguir em frente. Introdução. É possível tomar boas decisões a respeito do dinheiro. Decisões que estejam em harmonia com a realidade, com os seus objetivos e com seus valores. Às vezes ficamos confusos, temos medo e nos deixamos levar ao tomarmos algumas decisões financeiras. Muita gente acha que para tomar boas decisões é preciso ter um plano para cada situação, que é preciso estar preparado contra todos os problemas possíveis e ter investimentos para todas as circunstâncias do mercado. Que todas as nossas suposições sobre o futuro devem ser trabalhadas para que nunca sejamos pegos de surpresa, que precisamos compreender tudo sobre o mercado financeiro e controlar totalmente nossos gastos. Esse tipo de pensamento é baseado no medo. Temos medo naturalmente das incertezas da vida, de seus altos e baixos, e assim fazemos planos que, segundo esperamos, nos darão o poder de controlar o futuro. Se eu fizer isso, aquilo não vai acontecer. Se eu vender agora, vou evitar a queda futura. Se eu escolher o investimento correto, terei segurança financeira. Se me preocupar o suficiente, estarei preparado para as más notícias. O problema é que o mundo real é complicado. Não sabemos o que vai acontecer. Isso significa que a maior parte dos nossos planos é inútil. Nenhum planejamento jamais poderá prever todas as situações, e não há nenhum problema nisso. Não temos de escolher o investimento perfeito, nem economizar aquela quantia exata. Não precisamos prever nossa taxa de retorno, nem passar horas assistindo a programas de televisão sobre a bolsa de valores, nem vasculhar a internet em busca de dicas sobre ações. Não precisamos de um plano para cada imprevisto. Podemos nos proteger até o ponto certo. O risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Na maioria das vezes, nossas suposições sobre o futuro estão erradas. Ninguém é capaz de pensar em tudo, mas qualquer pessoa pode tomar medidas sensatas para se proteger contra as inevitáveis surpresas da vida. Podemos acolher a incerteza. A mudança nem sempre é problemática. Muitas surpresas da vida, talvez a maioria, são boas. Se não estivermos amarrados a um plano rígido, poderemos reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Podemos decidir o que realmente queremos. Quando alguém lhe pergunta o que você realmente espera da vida, é pouco provável você responder que quer um investimento que lhe dê um excelente retorno. Como todas as outras pessoas, você quer ser feliz e realizado. Suas decisões financeiras devem se harmonizar com aquilo que você sabe a respeito de si e do mundo em geral. Quanto mais você se conhecer, mais bem-sucedidos serão seus investimentos, ou seja, mais eles estarão em harmonia com seus verdadeiros objetivos como ser humano. Decidir o que você realmente quer dá muito trabalho. É por isso, entre outras razões, que a maioria das pessoas não o faz. Quando souber o que fazer, saberá onde investir seu dinheiro, se deve largar o emprego e abrir uma empresa. Podemos tomar decisões que tenham sentido. Não podemos controlar nem o mercado, nem a economia, mas um comportamento. É claro que as consequências de nossas decisões podem variar. Na verdade, é possível que boas decisões tenham consequências negativas, mas o jeito mais garantido de alcançarmos nossos objetivos é tomar decisões sensatas, baseadas na realidade. Podemos confiar na sorte. A maioria dos planejadores financeiros não gosta de falar de sorte. A ideia de que certas coisas simplesmente acontecem por acaso pode ser assustadora, mas acho ótimo que não possamos controlar o destino. Podemos permanecer abertos e reagir de modo criativo.
E, às vezes, coisas que nos acontecem são muito melhores do que tudo que possamos ter planejado. Nós não vencemos o mercado é quem nos vence. Empresas como a Morningstar e a Dalbar fizeram uma série de estudos que tentam quantificar os efeitos do comportamento dos investidores sobre os retornos que eles obtêm na prática. Em geral, esses estudos comparam os retornos obtidos pelos investidores em fundos de ações com o retorno médio dos próprios fundos. Em outras palavras, eles tentam comparar o retorno obtido pelos investidores com o retorno que os investimentos dão. Geralmente, os estudos constatam que os retornos que os investidores obtêm ao longo do tempo são muito menores que o retorno médio do investimento. Isso significa que estamos ganhando menos do que deveríamos. É o caso dos fundos mútuos, mas a maioria dos investidores não faz isso. Ao contrário, eles aplicam seu dinheiro num fundo de ações e depois o tiram de lá. Não sabem escolher o momento certo e acabam pagando muito caro por isso. Carl criou a expressão falha comportamental para designar a diferença entre o retorno obtido pelos investidores e o retorno dos investimentos. De lá para cá, usou o conceito de falha comportamental para explicar todas aquelas situações em que nosso comportamento nos leva a obter resultados abaixo da média. E fez muitos rascunhos para ajudar seus clientes e leitores a compreender o que realmente está conduzindo suas ações. Pare um pouco e pense. Quando o mercado está no auge, damos a casa como garantia para comprar ações de empresas de tecnologia cujo preço está muito acima do normal. Quando o mercado está em baixa, vendemos tudo o mais rápido possível. E onde foi parar todo esse dinheiro? Os investidores o usaram para entrar em fundos de títulos do Tesouro, que registraram uma entrada recorde de dinheiro nesse período, muito embora os preços desses títulos estivessem valendo muito mais do que nos últimos 40 anos. Não é de estranhar que a maioria das pessoas não esteja satisfeita com suas experiências como investidoras. Quanto mais caro está o preço das ações ou dos imóveis, mais arriscado é o investimento. Em contrapartida, é nesse momento que tendemos a achá-lo mais atraente. Resumindo, os investidores, como grupo, são péssimos entendedores dos momentos do mercado. O investimento perfeito. Essa história espalhada de que o melhor investimento existe não faz sentido. Nenhum investimento é bom para todo mundo. Os melhores investimentos dependem de fatores pessoais, seus objetivos, sua personalidade, os ativos que você já possui, sua dívida com o cartão de crédito, etc. Os produtos financeiros, que não são somente os investimentos, mas também as contas bancárias e as apólices de seguro, devem ser julgados em função de quanto nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Uma vez que seus objetivos são específicos, o que dá certo para você pode ser um desastre para outra pessoa. Além disso, é provável que os investimentos específicos que você escolha não determinem seu futuro financeiro. A todo momento, encontramos pessoas que passam um tempão caçando grandes investimentos, ao passo em que ignoram questões mais fundamentais de sua situação financeira. Ignore os conselhos. Ria das previsões. As pessoas tendem a nos dar conselhos baseados em seus próprios temores, experiências, especialidades e motivações. Em regra, os conselhos que elas dão têm pouco que ver com a realidade da nossa vida. As previsões acompanhadas de conselhos, fáceis ou difíceis, sobre o que fazer agora são o pior de tudo. São os conselhos veiculados em livros, na televisão e em outros meios de comunicação pelos gurus mais populares das finanças pessoais? Sim, é complicado seguir os conselhos de gente desconhecida. A mídia financeira, os blogueiros que falam de finanças pessoais e os autores campeões de vendas são todos fontes de informação não precisas. Podem até ter boas ideias que talvez sejam úteis para você, mas não podem lhe dizer como essas informações e ideias se aplicam particularmente ao seu caso, pois não conhecem as suas finanças. Planejamento financeiro da vida. A felicidade depende mais das expectativas e desejos do que da renda. A maioria das pessoas tem muita dificuldade para ser feliz quando não tem dinheiro para garantir alimento, abrigo e assistência médica, certa vida social e, quem sabe, até algumas viagens. A maioria das pessoas precisa de pelo menos um pouco de dinheiro para poder ter a chance de ser feliz. E o dinheiro pode ser um instrumento que nos facilita as coisas que nos darão felicidade. Excesso de informação.
Se reunirmos as informações que precisamos para tomar decisões racionais, será mais fácil contornar a ansiedade, mas o excesso de informação pode nos deixar mais ansiosos. Ultimamente, se tem falado sobre o impacto da tecnologia em nossa vida, especialmente sobre quando ela nos possibilita ter acesso a qualquer dado a qualquer momento. Está cada vez mais difícil separar a informação do ruído. A maioria das pessoas gosta de saber o que está acontecendo pelo mundo. Sentem o dever de serem cidadãos bem informados, de acompanharem as bolsas pelo mundo afora, de estarem por dentro da política e de se manterem atualizados com tudo o que acontece no mundo. Se não fizermos isso, corremos o risco de perder alguma coisa ou de ficar fora de alguma conversa. Infelizmente, a imensa quantidade de dados torna quase impossível filtrar o ruído e encontrar o que realmente importa. Pior, estamos perdendo a capacidade de distinguir a informação do ruído. Os planos não valem nada. Os planos financeiros não valem nada, mas o processo de planejamento financeiro é essencial. A ideia de todo plano é: nós sabemos o que vai acontecer, e isso não é verdade. O planejamento, por outro lado, em seu sentido mais profundo, é um processo baseado na realidade, que dá margem aos imprevistos da vida. Ele nos obriga a tomar decisões baseadas no que está acontecendo de fato, não no que queremos, esperamos ou tememos que vá acontecer. Todo plano financeiro tradicional parte de uma série de suposições. Essas suposições se referem, em regra, a fatores como os índices futuros de inflação, o comportamento futuro da bolsa, quando vamos economizar, quando vamos nos aposentar, quanto vamos gastar na aposentadoria e até quando vamos morrer. Sentimentos. Os sentimentos podem custar caro. Conservar investimentos por motivos emocionais, por exemplo, pode sair caríssimo. Às vezes, esses sentimentos convencem as pessoas a conservar as ações da empresa para a qual trabalham, mesmo que esse investimento seja inadequado para elas. Quando falamos sobre dinheiro. As conversas sobre dinheiro muitas vezes nos deixam confusos, com raiva ou com a sensação de não termos sido compreendidos. Quando alguém diz que o dinheiro não é importante, geralmente está errado. O dinheiro cria em nós sentimentos profundos, complexos e às vezes bastante confusos. Esse assunto divide os casais, as famílias, os amigos, as comunidades, até os países. As conversas sobre dinheiro também se complicam pelo fato de pouca gente ter um conhecimento correto a respeito de investimento e finanças pessoais. Hoje, escolher um empréstimo imobiliário ou mesmo um cartão de crédito é um assunto complexo. Poucos estão qualificados para decidir entre os diversos produtos oferecidos e o mesmo vale para o investimento. Simples, não fácil. Podemos até dizer que queremos a simplicidade, mas tendemos a escolher a complexidade. Ficamos presos entre duas narrativas opostas. Na primeira narrativa, dizemos a nós mesmos que queremos simplificar, simplificar, simplificar. Na segunda, afirmamos que toda solução para um problema importante tem de ser complexa. Lá no fundo, todos nós compreendemos que a simplicidade é a melhor forma da sofisticação. Ela é funcional. No entanto, as pessoas se decepcionam quando é proposta uma solução simples aos seus problemas de investimento ou de planejamento financeiro. Quem se preocupa com o dinheiro tende a encontrar mais conforto num livro de 60 páginas repleto de tabelas, gráficos, listas numeradas e cálculos complexos, mas tais soluções podem muitas vezes se resumir a um cálculo elementar feito num guardanapo. Insta Insights. Devemos aprender que as dicas dos gurus financeiros não se aplicam a todos. Não existe investimento perfeito, existe investimento adequado a cada pessoa. A felicidade depende mais das expectativas e desejos do que da renda. As previsões acompanhadas de conselhos sobre o que fazer são o pior de tudo. Se reunirmos as informações de que precisamos para tomar decisões racionais, será mais fácil contornar a ansiedade. Quanto mais caro está o preço das ações ou dos imóveis, mais arriscado é o investimento. Neste livro, você aprendeu que é importante focar no que acreditamos ser o correto e no que é certo para a nossa vida financeira. Não acredite em tudo o que os especialistas financeiros recomendam. Cada indivíduo tem um caso diferente que deve ser analisado de forma única.
É importante nessas horas não usar de emoção para tomar decisões do que fazer com nossas finanças. Não existe investimento perfeito, e os melhores investimentos dependem de fatores que devem ser analisados com cautela. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Hábitos Milionários, Brian Tracy.